programa Pelos Caminhos que Eu Vou está chegando no Campo das Vertentes, na cidade montesa, Campo Belo. Pelos caminhos que eu vou, trazendo as belezas desta bela cidade. Campo Belo, uma cidade que está incrustada no Campo das Vertentes, entre o sul e o centro-oeste de Minas, banhada pelo Lago de Furnas e também pelo Rio Jacaré. Aqui com o professor Edson José, historiador, professor de História em nosso município, radialista, por muitos anos exercendo a profissão. Professor, é um prazer enorme estar com o senhor. Um abraço a você, alegria de estar em sua companhia e da sua equipe e podermos falar alguma coisa sobre a história hoje, particularmente da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus do Campo Belo. Matriz do Senhor Bom Jesus do Campo Belo. Por que esse nome, professor? Curiosamente, meu caro, o primeiro padroeiro aqui foi o Senhor Bom Jesus de Matosinhos, trazido de Portugal. A crença lá em Senhor Bom Jesus de Matosinhos até hoje é muito grande. E somente em 1818, quando efetivou-se como paróquia a capela então do Senhor Bom Jesus do Campo Belo, ou do Matosinhos, se tornou Bom Jesus do Campo Belo em 1818. Até 1818 era Senhor Bom Jesus do Matosinhos. Esta igreja conta a história que foi construída por Catarina Parreira. Isso é verdade? Catarina foi decisiva na construção da igreja, mas não foi a principal figura da construção da igreja. A história oral nos diz que Catarina teria chegado aqui em 1720, viúva, com 4 filhos, construída a igreja e a partir daí nasceu a cidade ou a vila de Campo Belo povoada. Era uma mulher fora do seu tempo, acima do seu tempo, sabia ler e escrever, coisa incomum entre os homens, especialmente entre as mulheres, rica e com um grupo de escravos bastante grande. E como ela ganhou uma sesmaria, tinha um compromisso de dar o retorno na difusão da fé católica. E a Catarina aqui chegando, tratou de usar o seu conhecimento, a sua influência, o seu contato com as autoridades, tanto da igreja como da colônia portuguesa, de concluir a igreja. E ela foi decisiva, mas não foi a principal. Quais são os atrativos dessa igreja para aquelas pessoas que vêm visitar, principalmente os católicos? Eu digo também para os não católicos que gostam da cultura, que gostam de um berço cultural, o que eles vão encontrar aqui? Essa é uma construção de estilo rococó, que veio logo depois do barroco, tão famoso nas nossas cidades históricas, mas o nosso estilo aqui é rococó. Qual a diferença do barroco para o rococó? O barroco era um estilo muito mais rico, com muito ouro, muito investimento, muito gasto. O rococó já é uma fase posterior, onde o ouro em Minas já era bastante escasso, portanto não houve, por exemplo, revestimento de altar aqui à base de ouro, como nós temos em outras cidades históricas de Minas. Empregava-se a madeira de lei. Madeira de lei, tanto é que a madeira está aí presente até hoje e conservada. Professor, tem uma curiosidade aqui que eu gostaria muito que o senhor nos explicasse. Nós temos a nave central da igreja, mas nós temos 2 naves laterais. Por que isso? Naquela época, somente podia frequentar esse vão principal da igreja, a nave principal, como você relatou, as pessoas brancas, sobretudo as pessoas de poder. As pessoas pobres, e particularmente os escravos, não tinham o direito, vejam só, de ficar olhando para o altar principal, o altar-mor. Então, essas laterais da igreja, todas as igrejas construídas assim, foi para que os escravos que vinham carregando, por exemplo, a Catarina na liteira para assistir às celebrações, eles deixavam a Catarina no corredor central da igreja e se escondiam nas laterais da igreja, porque eles não tinham direito de ver o altar principal. Então, era uma discriminação horrorosa dentro da própria igreja. A primeira comunidade de moradores no hoje município de Campo Belo, ou hoje cidade de Campo Belo, na minha pesquisa,
foi lá na região do bairro do São Benedito. Os sobreviventes do Quilombo do Ambrósio, que foi o segundo e mais importante quilombo do Brasil, com muita gente. Os sobreviventes que foram massacrados, o quilombo foi massacrado em 1746. Os sobreviventes fizeram um núcleo, fugiram lá de Cristais, da Meia Laranja, e vieram parar na região do São Benedito. Ali tinha os negros fugidos do Ambrósio, sobreviventes, alguns indígenas e alguns brancos também foragidos da justiça, perdidos por aí. Então, a primeira comunidade. A segunda comunidade de Campo Belo, na minha pesquisa, no meu futuro livro, relata que teria sido na hoje Baixada da Feira. Essa gente frequentava a Picada de Goiás, que partia de São João del Rei para o estado de Goiás hoje, e eram ladrões, eram gente foragida da justiça. Então passava-se uma boiada na Picada com destino a Goiás, esse grupo ia até lá, roubava esse gado, trazia para a Baixada da Feira, daí o nome, Feira, Negócios. Matava esse gado, salgava a carne, voltava para a Picada de Goiás, que passava no território de Candeias hoje, e vendia para outra caravana. Isso aí teve um movimento tal qual a Fernão Dias hoje, proporcionalmente, de caravanas atrás de ouro saindo de São Paulo, Bandeirantes, etc., para Goiás. Minas já tinha esgotado bastante o ouro. Então o nome Feira nasceu aí, compra e venda de gado. E essa gente, então, identificou ou formou a segunda comunidade de moradores de Campo Belo. E a terceira comunidade, aí da elite, de gente poderosa, gente que tinha legalidade, foi aqui no entorno da igreja que nós estamos gravando hoje. Então, aqui seria a terceira comunidade, no centro da cidade.